Olá, bom dia a todos e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra estarmos aqui novamente para fazermos mais um vídeo, para darmos continuidade à palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. E isso para nós é uma honra. Sabemos que estamos proclamando o Evangelho, levando a palavra de Deus aos vossos corações. E vamos começar com a oração feita com o pastor Dário. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai eterno, neste momento eu quero apresentar nas tuas mãos, Senhor, todos aqueles que vão ouvir, visualizar esse vídeo, e que tua palavra, Deus, que vai ser explanada, Senhor, vai de encontro a cada coração, a cada lar, Senhor, e faz aquilo que te apraz, Senhor, que a tua vontade que é boa, perfeita e agradável sobre todos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos fazer uma leitura do texto, mas antemão nós queremos pedir a vossa cooperação para que possam se inscrever, dar o seu like, dar o seu joinha, colocar o seu comentário lá para que a gente possamos manter esse canal. Com certeza iremos bastante longe com a divulgação da palavra de Deus com a vossa ajuda. O texto que nós vamos ler hoje está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante. Amém, meus irmãos? Nos diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Que diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando parte, começou a repreender-lhe, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Esse texto que nós vamos conversar hoje um pouco, debater um pouco sobre a revelação da igreja e a revelação de Cristo. Nesse texto nos revela essa palavra de Deus. Amém, pastor Dário? Amém, pastor Dário. Vamos começar a comentar um pouco sobre esse texto, né? Então, esse texto nos traz grandes revelações sobre a igreja e sobre Cristo, porque de princípio ainda Cristo não havia de forma ápice da vida se revelado aos seus discípulos como Cristo, nem os discípulos também, né, como igreja ainda. Mas queremos comentar sobre isso. Tem algo a declarar, a perguntar, pastor Dário, para nós sentarmos nesse assunto? Nós vemos aqui, pastor Dário, que Jesus, essa caminhada mostra, e aqui no texto, que Jesus vem, já desde então, querendo revelar a Pedro essa decisão e mostrar para Pedro e aos seus discípulos que Jesus é a igreja, né? Nós vemos aqui no versículo que ele diz aqui, né, que quando Jesus revela a Pedro o seu questionamento, o seu comentário, Pedro é impelido pelo Espírito Santo revelar quem Jesus é. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, declara dentro da palavra de Deus que realmente Jesus é o Cristo. Mas como foi isso, ô pastor Dário? Como é que Pedro declara isso, dizendo que Jesus é a igreja, que a igreja está em Jesus Cristo? Pronto. Se de antemão nós observarmos, Cristo primeiro vai querer saber, de uma certa forma, ou seja, fazer com que os discípulos exponham isso que estão dentro deles, para revelar realmente quem eles são. Justamente nas perguntas: que vocês ouvem dizer quem eu sou? Então Cristo traz algo que está em oculto dentro deles mesmo e diante daqueles que estão ao redor para ser revelado.
E ao momento que Jesus faz essa pergunta, quem diz os homens ser o filho do homem, ele faz com que os próprios discípulos respondam isso. E nessa indagação, interrogação de Cristo, os discípulos vão responder dizendo: Senhor, nós ouvimos que é João Batista, outro diz que é Elias, outro Jeremias, ou outros profetas. Naquele momento, Jesus faz os discípulos refletir e entender o que eles são, ou procurar descobrir o que eles são. E quem é o Cristo? O que Cristo realmente é para eles? O que Jesus seria para eles? Então, por isso que Jesus faz essa pergunta a eles. Ou seja, Jesus começa a fazer com que aquilo que estava sendo nutrido dentro deles fosse revelado, aquelas dúvidas, né, fosse revelado diante deles. Aí vem a outra pergunta. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Pronto. Se Jesus faz com que eles digam que o que estavam falando acerca de Jesus, quanto mais eles. Aí agora que chega o ponto A. Até, pastor Dario, porque Jesus, adiante dos seus feitos, do que ele já vinha fazendo, não por palavra, mas por atitude, ele já estava mostrando quem ele era. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque ninguém poderia fazer os milagres que ele fez se ele não viesse enviado por Deus, se ele não fosse o Filho do próprio Deus. Isso. Bem, O próprio Nicodemo disse isso, né? Quando foi visitar Jesus, disse: mexe nessa música que tu vieste da parte de Deus, porque sem a qual tu não faria esses milagres, né? E nós vemos eles declarando isso, pastor Dario, lá no livro de Mateus capítulo 14, versículo 33, que ele diz assim, ó: então aproximaram os que estavam no barco e adorando, disseram: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pelo que eu estava dizendo de antemão, pelo milagre que ele fez, pela ação da multiplicação da pesca maravilhosa que ele fez, ele viu que realmente ele tinha que ser o Filho de Deus, para que aquilo viesse a acontecer. Então, quer dizer, os atos de Jesus já encaminhavam e demonstravam que realmente Jesus era o Filho de Deus. Justamente. Então, depois dessas duas perguntas que Jesus faz aos discípulos, para que os discípulos reconhecessem quem ele era, e o versículo 16 que Pedro vai trazer a resposta concreta e ápice de tudo, dizendo: e Simão Pedro responde e diz que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se não houvesse essa confissão e essa revelação, nós realmente não estaremos reconhecendo que ele é. É necessário que isso aconteça. Como aí o texto que você leu agora, eles disseram: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Porque eles viram Jesus andando sobre o mar. Justamente a correção aqui é Jesus andando sobre o mar, ele declarou isso. Mas se nós vermos Atos dos Apóstolos, pastor Dário, no capítulo 8 e o versículo 29, quando Filipe está aqui com o eunuco, e no momento que ele vai ser pede para ser batizado, ele pergunta: é lícito? Eu sei, mas é lícito que tu crê? E ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Porque a revelação está nessa declaração que nós confessamos que ele é o Cristo. Como o caso de Pedro. Pedro, ele confessou realmente, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E isso foi revelado, certo? Diante dos seus discípulos, e veio a maior declaração: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus respondeu e disse que: bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Porque não foi carne e sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu. Porque todos o quanto vêm a Cristo são justamente aqueles que o Pai enviou. E o próprio Jesus disse isso. Todos que eu tenho, minha irmã, foi justamente aquilo que o Pai me deu. E ele não perdeu nenhum. E ele não perdeu nenhum. E quando vemos João capítulo 17, aquele texto, revela que Jesus também disse: Pai, Pai, aqui estão os que tu me deste. E nenhum deles se perderam. Justamente a igreja, certo? A igreja é a revelação de Deus dada ao Filho. E isso é algo esplêndido, extraordinário para a nossa vida, porque essa igreja que nós estamos hoje, somos hoje em Cristo, é um presente de Deus para o Filho. E o Filho forma essa igreja na pessoa dele. Você pode ver o texto aí, pastor Dário, que quando ele diz que nem sangue nem carne revelou, mas o Espírito de Deus, sabe por quê? Tem uma ligação com o reino dos céus. Está entendendo? Por quê? Porque nem carne nem sangue entra no reino dos céus. É verdade. Então tem que ser as coisas do Espírito. Tem ser as coisas pelo Espírito. Aí diz, ó: pois também eu te digo que tu és o quê? Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando justamente Jesus está aqui dizendo, pastor Dário, que Jesus é o Pedro, dizendo que Jesus dizendo: tu és o Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele diz: olha, Pedro,
se tu estiver em mim, tu vai ser essa igreja. Porque se não estiver em Cristo, não tem como ser a igreja. Se tu és o Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus deixou isso bem claro, pastor Dário, quando ele nos declarou, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 5 e 6. Vamos ver aí, abre aí, por favor, pastor Dário, para a gente entender essa parte aqui que Jesus estava dizendo que ele era o Pedro, e sobre essa pedra, que é o Cristo, Primeiro ele vai a Pedro. igreja. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante. Eu já encontrei aqui para estudar. Amém? Vamos ler aí. Diz assim, ó. E chegando-vos para ele, a pedra viva, que é em Cristo, que ele diz que isso é a pedra, certo? Reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, olha, agora dizendo, como se estivesse dizendo para Pedro, Pedro, agora vós, como pedra vivas, sois edificado casa espiritual. Jesus disse que nós somos edificados nele. Exato. Nós seremos essa igreja nele. Edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Porque está escrito que ele foi a pedra de esquina que foi colocada em Sião. Então, quando vemos essa declaração de Jesus, né, aos seus discípulos, dizendo que essa igreja é edificada na pessoa dele, porque sem ele nós não podemos ser igreja. Isso é verdade. Nós só somos igreja nele, na pessoa de Jesus Cristo. E ele deixou isso bem claro. Tu és o Pedro, mas sobre essa pedra vou o quê? Edificar a minha igreja. Eu disse, vocês serão edificados em mim, na pessoa de Jesus Cristo. Né? Então, ele diz, e te darei as chaves do reino dos céus. Aí Jesus fala do quê? O que a igreja teria sendo edificada nele. Porque, pastor Dário, o que eu vejo aqui é que Jesus dizendo, Pedro, tu és pedra. Aí ele já se olha para si, aponta para si, dizendo assim, e a minha igreja será edificada sobre essa rocha, sobre essa pedra viva, que é o próprio Cristo. Então, Pedro, em outras palavras, só teria vida em Jesus Cristo. Sim. A igreja só estaria viva na pessoa de Jesus Cristo. Pronto. Essa pedra viva, porque Jesus produz vida em nós, que Pedro, né, no grego é Petros, né, fragmento de pedra, e Jesus é Petras, que quer dizer grande rocha. Né? Então ele está dizendo que essas rochas pequenas, elas estão fragmentadas em Cristo. Você pode ver que todo rochedo, pastor Dário, ela está cheia de pedrinhas pequenas ao redor dela. Então justamente somos nós. Todos esses pequenininhos pedras pequenas estão ao redor de Cristo, estão em Cristo. Né? Então quando ele disse, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. Jesus está dizendo aquilo que ele deu à igreja quando nós estamos nele edificados, que é poder, autoridade. Por isso que Mateus capítulo 10, versículo 1, em diante, Jesus diz que ele chamou os seus discípulos de o quê? Poder e autoridade. Justamente a igreja já estava sendo o quê? Edificada. E ela edificada em Cristo, ela recebe essas armaduras. Ela recebe isso de Cristo para exercermos como igreja também o poder de Deus. Amém, pastor Dário? Amém. Então, todas essas declarações veio aos seus discípulos, ao povo de Deus, certo? Para a gente compreender qual é a boa, agradável vontade de Deus. E o interessante aqui, o pastor Dário, que ele diz aqui, ó, que diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque uma vez a igreja na pessoa de Jesus Cristo, o inferno não estaria lutando só contra a igreja em si, mas contra o próprio Cristo. E eu nunca vi ninguém que luta contra o Cristo prevalecer. Então Deus nos dá esse privilégio de nós sermos edificados em Jesus Cristo e também temos uma resistência através da pessoa de Jesus Cristo, que é vencermos as portas do inferno. Que essas portas do inferno que ele está dizendo aqui são as forças do mal, o inimigo com as astúcias. Não venceria a igreja de Cristo, porque uma vez edificada sobre a rocha, que é o próprio Cristo. Justamente. Então, depois que Jesus diz isso para ele diz que mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo, porque ele estava sendo revelado para a igreja, não ainda para o mundo, mas para a igreja. Depois, lá na frente, quando João recebe Jesus e batiza Jesus,
que ele vai revelar para o mundo e começar essa revelação de que ele é o Cristo. Né? Primeiro começou isso para a igreja, seus 12 discípulos. É tão provável quando nós vemos em João capítulo 6, versículo 69, Pedro, o mesmo Pedro que fez a declaração que Jesus é o Cristo, ele também faz lá na frente, para o próprio Cristo, em João capítulo 6, e o versículo 69, nós vamos ver isso bem sucinto e claro, da parte de Pedro, quando Jesus estava dando o seu sermão, que quando Jesus disse para a multidão que se eles quisessem ir, porque a palavra estava dura, né? Pedro chega para Jesus e disse, o povo está indo embora, porque a palavra está dura, e Jesus disse, vai Pedro, queres ir também? Vai. E Pedro reconhece algo e disse, olha, respondeu pois Simão, Pedro, Senhor, para que iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Aí o versículo 29 é o ápice da mesma confissão, dizendo, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí é uma diferença. A igreja crê e conhece, o mundo crê e torna-se também conhecido de Cristo. Então essa é a maior paixão de sermos a igreja. Cremos e conhecemos o Cristo, que foi revelado. Então nós vemos aí, pastor Dário, que primeiro Jesus revela para os seus, para a sua igreja, quem ele é, e depois ele revela para o mundo quem ele faça, quem ele é também. Entendeu? Então primeiro ele mostra para a igreja em si a necessidade da igreja conhecer quem Jesus é. Igreja, que a igreja precisa estar na pessoa de Jesus Cristo, que ele é a pedra que a igreja precisa ser edificada. E uma vez, pastor Dario, que a igreja está edificada na pessoa de Jesus Cristo, ela consegue vencer tudo. Justo. Entendeu? Mesmo diante de toda a adversidade, mesmo nas portas do inferno vindo contra a igreja, ela não vai prevalecer, porque está na pessoa de Jesus Cristo. Pronto, justamente. Porque Jesus é a fonte, né? Tudo produz dele, vem dele. Essa autoridade de sermos a igreja, essa edificação de estarmos em Cristo, tudo procede de Deus. Por isso que Jesus diz que sem ele nada podeis fazer. Amém, meus irmãos? Queremos ficar por aqui com essa palavra e agradecer a Deus e com certeza façam parte deste canal. Nos ajude a manter esse canal e com certeza a palavra de Deus está indo de encontro ao teu coração. Que Deus os abençoe. O pastor Dário também vai estar fazendo a oração final em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus amado, eu quero apresentar nas tuas mãos todos aqueles que ouvem, Senhor, visualizem esse vídeo, Senhor. Meu Deus, que as tuas mãos estejam estendidas, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê graça, força, vitória a essa família, Senhor, meu Deus eterno, e a todos que ouvem e visualizem este vídeo, Pai. Que a tua graça esteja derramada sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.